Olá, tudo bem? Aqui é o Edu do Excel Descomplicado. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar um pouquinho sobre como arrumar os caracteres na sua planilha. Poxa, Edu, mas como assim arrumar, né? O que você quer dizer com isso? Especificamente a como remover espaços em excesso das palavras, né, do conteúdo em texto que você adiciona na sua planilha, nas suas células, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, uma planilhinha de exemplo, né, uma planilhinha bem simples aqui, com alguns nomes de pessoas. Pode ser que você se depare com alguma situação dessa, né? Então a gente tem nomes aqui, pode ser de pessoas ou qualquer outra coisa, né? A gente tem nomes aqui e dentro desses nomes a gente consegue perceber que existe um excesso de caracteres em branco, né? Um excesso de espaços, né? E às vezes, muitas vezes, né, até iniciando o nome com muitos espaços. Olha esse nome aqui, por exemplo, ó, Bianca Santos, né? Então se a gente der 2 cliques aqui, a gente vai perceber que existem, ó, 2 espaços antes do nome dela, né? E a gente vai vir aqui nessa número 7 aqui, ó, Ana Beatriz, a gente não consegue às vezes nem perceber que existem espaços depois do nome. Então, aparentemente está tudo bonitinho, né? Mas pode ser que existam espaços depois do nome. E isso pode dar problema quando você for utilizar essa célula aqui, por exemplo, né, como teste em uma fórmula, né? E provavelmente isso não vai funcionar muito bem, porque o seu teste não vai incluir os espaços e a sua célula original contém espaços, né? Então a gente pode consertar isso aqui no Excel e é muito simples. Existe uma função no Excel chamada arrumar. Essa função ela é usada especificamente para isso, tá? Então eu vou te ensinar a como arrumar os caracteres e mantê-los no mesmo local, porque muitas vezes você não quer retirar os caracteres daqui, passar para uma outra célula, né, e deixar eles ajeitadinhos numa outra coluna, na verdade, né, e deixar eles ajeitadinhos nessa outra coluna. Você precisa que eles se mantenham nessa mesma coluna aqui. Obviamente você não vai fazer um por um, né, e obviamente não tem como a gente aplicar a fórmula aqui dentro, né? Então a gente vai ter que utilizar uma coluna externa, uma coluna em outro local. Eu vou pegar a D aqui, por exemplo, depois a gente transfere esses dados para cá, para ficar tudo bonitinho, ajeitadinho. Deixa eu só aumentar um pouquinho a minha coluna D aqui, né? Só para caber mais os nomes aqui. Então, primeiramente, eu vou pegar essa minha célula aqui, a D2, né? Que corresponde à minha linha 2 aqui, que é onde iniciam-se os nomes, e vou digitar igual, né? Começando a nossa função, e vou digitar arrumar, tá bom? Maiúsculo, minúsculo, tanto faz. Arrumar, abre parêntese. E agora aqui você pode inserir o seu próprio texto, né, digitando ele entre aspas duplas, só que pra gente isso não interessa muito, porque a gente já tem um texto pronto, então a gente só vai fazer a referência a ele aqui. Então a gente vai clicar aqui em B2, né, que é onde está o nosso primeiro nome aqui, Maria Aparecida. E vamos fechar parênteses aqui. Então, arrumar a B2. Vamos dar um Enter aqui. E aí o Excel retira todos os espaços em excesso. Perceba que aqui provavelmente a gente tinha, tá vendo, Maria e Aparecida. E aqui entre o D e entre o Souza havia um excesso de espaços. Então esse excesso de espaços foi removido. Agora a gente só tem um espaço a cada palavra, né? Então a gente só tem um caractere de espaço a cada palavra. O Excel não retira todos os espaços, ok? Ele só retira os espaços em excesso. E aí é muito simples, você não precisa fazer isso linha a linha, né? Você clica aqui na alcinha de preenchimento, o mouse vai assumir uma cruzinha, a forma de uma cruzinha preta, né? Clica, segura, clicada e arrasta até onde você quer arrastar, né? Até onde seus dados vão, né? Ou dá 2 cliques caso você queira fazer de forma automática. Perceba que agora todos os nomes foram consertados, cada palavra, né, está separada da outra apenas por um caractere de espaço, apenas por um espaço. Agora a gente vai pegar esse conteúdo aqui e jogar para o lado de lá, porque não nos interessa que o conteúdo esteja na coluna D, ele precisa estar na coluna original, a B, né? Então a gente vai pegar esse conteúdo aqui, copiar e jogar para lá, ok? Então vamos selecionar todo mundo aqui, né? Selecionando todos os dados aqui, vamos selecionar todos eles aqui. E aí você vai clicar no botãozinho copiar aqui do grupo área de transferência da guia página inicial, ok? Então vamos dar um clique aqui em copiar. Você não precisa selecionar todo o intervalo de destino, tá, dos seus dados, apenas a primeira célula, porque o Excel se encarrega depois de jogar esses conteúdos ali para baixo. Então vamos selecionar a nossa primeira célula de destino aqui, que seria a B2, né, que é onde vai o nosso primeiro nome. E aí você tem que tomar bastante cuidado aqui, porque você não vai simplesmente colar o conteúdo, tá? Você vai colar apenas os valores desse conteúdo, tá joia? Então ele não vai pegar a formatação e não vai pegar a fórmula, ok? Se você simplesmente copiar e colar, o Excel vai trazer a fórmula junto. A gente não pode trazer a fórmula junto, a gente quer o nome cru, digamos assim, né? Aqui dentro a gente quer o nome cru. Então você vem na setinha da opção colar aqui, tá joia? E aqui na seção de colar valores, você vai utilizar a primeira opção, valores, tá? Porque a gente só quer os valores, só quer os nomes realmente. A gente não quer fórmula, a gente não quer formatação, a gente não quer nada, só os valores, só os nomes, tá?
dá um clique em valores aqui, e aí o Excel então fez a colagem dos valores que estão aqui para o lado de cá. E aí, naturalmente, se você não precisar mais dessa coluna, você pode clicar com o botão direito nela e excluir. Ou então, caso você use alguns dados aqui embaixo dessa coluna, se você não queira excluir, é só utilizar o botãozinho limpar aqui, limpar tudo, né? Selecionar aqui, no caso, bastaria ter selecionado esse intervalo aqui, limpar tudo, aí limparia todos os dados, fórmulas, formatações, tudo que você usou ali dentro. Então é isso, agora os nossos nomes aqui estão devidamente corrigidos com um único caractere de espaço a cada palavra, ok? Lembrando, uma dica aqui interessante, né? Às vezes muita gente acha, né, que os nomes eles ficam muito coladinhos com a linha, né? A linha aqui divisória, no caso, a margem da célula, né? Caso você queira dar uma corrigidinha nisso, você não queira deixar esses nomes muito coladinhos com a linha, você pode selecionar todos eles e usar esse recurso aqui do recuo, tá bom? Do grupinho alinhamento. Então a gente tem o botãozinho aqui aumentar recuo. Ele dá uma leve recuada do texto, né, em relação à margem, ok? Então o texto fica um pouquinho mais distante da margem. Lembrando que isso aqui não adiciona espaço na sua célula, ok? Então, ó, tá vendo aqui que o nome continua o mesmo. Se você clicar aqui no cantinho, você vai perceber que nenhum espaço foi adicionado, tá? Ele faz meramente um deslocamento do seu conteúdo, do seu texto, em relação à margem da célula, tá? Nenhum espaço aqui foi adicionado. Isso aqui é só meramente para você deixar os dados um pouquinho mais organizados, caso você não queira vê-los muito coladinhos aqui com a linha, no caso, né? Com a margem da célula. Principalmente para determinadas fontes, né, que elas já são bem juntinhas, elas já têm os caracteres bem juntinhos, tá? Mas se você quiser retirar, é só selecionar tudo aqui e diminuir o recuo, aí o seu texto volta para a posição normal, posição padrão, né? Tá joia? Espero então que você tenha entendido a função arrumar, né, e a utilidade dela, principalmente quando você recebe dados externos, né? Às vezes você recebe dados externos, joga eles dentro da planilha, e aí você tem que consertar todos esses caracteres que outras pessoas possam ter errado aí na hora de digitar. Tá joia? Qualquer dúvida que você tiver, é só deixar nos comentários, ou também sugestões, críticas ou outras formas de fazer o mesmo conteúdo, né? De incrementar mais ainda o conteúdo. Fique completamente à vontade. Te vejo então no próximo vídeo. Grande abraço, valeu, até mais.